Olá galera, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Adelson. Estou aqui para falar sobre os biomas do Brasil. Como vocês sabem, devido à pandemia do coronavírus, a gente está trabalhando de forma remota, utilizando algumas ferramentas do Google, como o Google Forms, o aplicativo escolar, a TV. Então, pensando em ficar um pouco mais próximo de vocês, eu criei esse canal onde eu postarei algumas aulas para vocês terem um pouco mais de proximidade com a gente, mesmo que remotamente, tá bom? Nessa aula, a gente vai falar sobre os biomas do Brasil. E eu falarei sobre os três principais biomas, que são Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica, tá bom? Aí depois, nos próximos vídeos, veremos os outros biomas. O bioma, também chamado de domínio fitogeográfico, consiste em uma região com tipos de plantas e animais característicos. As características desses seres vivos variam de acordo com a localização geográfica, altitude, temperatura e outras variáveis ambientais, mostrando uma certa identidade de seres vivos para a região onde o bioma está localizado. Por isso, o planeta Terra possui diversos biomas, como a tundra, a taiga, o deserto, florestas tropicais e outros. Porém, nessa aula, vamos falar principalmente dos biomas do Brasil. O Brasil possui basicamente 6 biomas. Eles são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Campos Sulinos. Além dessas 6 áreas, existe também a zona costeira, região margeada pelo Oceano Atlântico de norte a sul do Brasil, que falaremos em outras aulas. Vamos começar pela Amazônia. O bioma Amazônia recebe esse nome devido a ser onde está localizada a Floresta Amazônica, uma das maiores florestas do mundo. Está localizado no norte do Brasil e abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Maranhão, Amapá e Roraima. Essa floresta em geral é formada por árvores altas e também abriga o maior rio do mundo em extensão e volume, o rio Amazonas. Apesar das características climáticas do solo variarem um pouco, o solo é em sua maior parte bastante arenoso e o clima é quente e úmido, por isso é bastante chuvoso também. Como a maioria dos biomas das florestas tropicais brasileiras, existe uma grande variedade de seres vivos e espécies endêmicas, como por exemplo o boto cor-de-rosa, mico-leão dourado e a arpia. A Amazônia vem sofrendo muitos impactos ambientais negativos nos últimos tempos, principalmente por queimadas e desmatamento para a pecuária, que é a criação de gado, e monocultura, que é o plantio de soja e grãos em geral. O solo da Amazônia é pobre em nutrientes e, com a retirada da floresta, há uma forte tendência do local se tornar deserto, causando ainda mudanças climáticas como o efeito estufa e o aquecimento global, afetando toda a vida do planeta. Vamos relembrar os principais pontos do bioma Amazônia. Maior floresta tropical do mundo, maior biodiversidade do mundo, maior bacia hidrográfica do mundo também. O clima é quente e úmido, o solo é pobre em nutrientes e a vegetação é latifoliada. Agora vamos falar do Cerrado. O Cerrado tem a sua origem da língua espanhola, que significa fechado. Isso se deve à característica da vegetação, que é bastante densa, composta por plantas baixas, arbustivas e gramíneas. Este bioma está presente nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás. A principal marca do bioma cerrado são seus arbustos de galhos retorcidos e o clima bem definido, com uma estação chuvosa e outra seca. Os solos cerrados são geralmente muito profundos e com poucos nutrientes. As plantas geralmente possuem folhas grandes e rígidas, sendo algumas adaptadas às queimadas constantes. Isso permite que elas voltem a florir após o incêndio. Outra adaptação são as raízes bastante profundas, podendo alcançar de 15 a 20 metros por causa da distância do lençol freático até a superfície. A fauna e flora apresentam uma grande diversidade, como lobo-guará, anta, jaguatirica. O Cerrado é considerado a savana mais diversa do mundo, entretanto está extremamente devastado, onde quase metade já foi convertida em pastagens cultivadas e monocultura, como a produção de grãos de milho, soja e plantio de eucalipto. Recapitulando, as principais características do Cerrado são a savana brasileira, solo ácido com muito alumínio, arbustos espaçados com raízes profundas, clima tropical sazonal. Agora vamos falar do bioma que está presente no Espírito Santo, galera. Qual é? Lembra? Mata Atlântica, isso mesmo. O bioma que tem o nome da floresta que está presente em toda a costa leste brasileira, que é banhada pelo Oceano Atlântico, por isso o nome Mata Atlântica. Sua extensão vai do Rio Grande do Norte, lá no extremo norte do Brasil,
ao Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Por isso está presente em 17 estados. É considerada a área mais rica do mundo em biodiversidade, apesar de ser considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta, contando com apenas 8,5% de suas florestas originais em estágio médio e avançado de desenvolvimento. A vegetação se divide em floresta embrófila, deciduais e semideciduais. Nela podemos encontrar animais como o muriqui do norte, o muriqui do sul, a onça-pintado, ouriço preto, sapo-cururu, teiu, pica-pau de cabeça amarela, entre outros. Importante também lembrar que 70% da população brasileira vive nesse bioma e muitos dependem dele para sua sobrevivência, como indígenas, quilombolas e o turismo em geral. Os principais fatores causadores da destruição da Mata Atlântica têm origem desde a descoberta do Brasil, há mais de 500 anos atrás, com a extração predatória do pau-brasil. Em seguida veio o desmatamento para o plantio da cana-de-açúcar e corte de madeira para fornalhas dos engenhos. Depois, a exploração do ouro aumentou as taxas de migração, onde também se intensificou a agricultura e a pecuária. Depois foi a vez da exploração do café, onde grandes áreas de florestas foram destruídas, derrubadas, com total falta de cuidado. Isso levou à extinção de muitas espécies e colocou diversas outras em risco, como o muriqui do norte e a onça-pintada. Recapitulando, o que é mais marcante no bioma Mata Atlântica? Ele é o mais próximo do Oceano Atlântico, possui uma grande biodiversidade, resta menos de 8% da vegetação original, com intensa fragmentação, e floresta embrófila. Até aqui vimos as regiões mais devastadas do Brasil, sendo a Mata Atlântica a mais devastada, seguida pelo Cerrado e depois pela Caatinga. Vamos dar agora um pequeno passeio de carro pela Mata Atlântica. Observe que a floresta é bastante densa e fechada, mesmo no inverno, que é a estação atual. Aqui é uma das poucas áreas que restam dessa mata, que hoje em dia está muito fragmentada. Por isso precisamos preservar o que ainda existe. Caso contrário, daqui a alguns anos muitas espécies irão desaparecer e a vida em geral ficará difícil nesse bioma. Olá galera, é isso aí. A gente viu então os 3 principais biomas do Brasil, que foram Floresta Amazônica, Mata Atlântica e o Cerrado. Em breve eu postarei os outros 3 biomas aqui para vocês, que serão a Caatinga, o Pantanal e os Campos Sulinos. Ok? Grande abraço, aguardem, até a próxima. Tchau!